Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Hoje falaremos sobre o conteúdo referente ao capítulo 8, na página 343. Hoje nós vamos falar sobre o metabolismo dos lipídios e também o controle hormonal dessas moléculas. Na aula passada nós já aprendemos o que é um lipídio, como é que é a sua fórmula química, a sua estrutura, as diferentes classes de lipídios, as suas funções. Hoje nós vamos entender como é que esse lipídio ele é regulado pelo nosso corpo, tá? Na aula de hoje conheceremos as principais funções desses grupos lipídicos, vamos compreender os processos de formação de aterosclerose e diferenciá-los com a arteriosclerose e também vamos diferenciar a atuação dos grupos lipídicos no metabolismo. Então, o metabolismo de lipídio ele tem que começar com uma reação um pouco característica, porque a gente aprendeu que os lipídios eles são hidrofóbicos, ou seja, eles não se misturam com a água, eles são apolares, não é assim? Então, por eles serem hidrofóbicos, eles têm uma certa dificuldade de ser digerido. Por quê? As enzimas digestórias elas estão dissolvidas, diluídas em meio aquoso. Essas reações vão acontecer na presença de água. E como os lipídios eles não são reativos com a água, consequentemente eles não serão reativos com as enzimas desse meio. Então é necessário a atuação de agentes emulsificantes. Uma emulsão, que é uma emulsão? É fazer essa desagregação dos lipídios, permitindo a sua reatividade. Aqui a gente tem um exemplo, de uma emulsão. A gente tem aqui a fase 1, aquosa, e a fase 2, rica em lipídios. Quando a gente inicia a emulsão, é a desagregação desse lipídio, dessa fase 2 inteira, formando pequenas gotículas de lipídio, e assim permitindo que ela fique dispersa no meio aquoso, no meio 1. Mas só que essa dispersão, essa emulsão, ela tende a retornar para o seu estado inicial, certo? Mas quando a gente aplica um agente emulsificante nessa solução, a fase 2, que inicialmente era immiscível em água e hidrofóbica, ela fica então dispersa, menos agregada. Então isso é que acontece quando a gente tem uma solução de água e óleo. Se você pegar aí na sua casa, faz isso para você experimentar. Pega um copo com água, e coloca um pouco de óleo, um pouco de azeite. Aí você mistura essa solução, você vai ver que vai ficar várias gotículas de óleo. E com o tempo, elas vão tender a retornar para a superfície e se agrupar. Mas se você colocar um agente emulsificante nessa reação, por exemplo, uma gota de detergente de louça mesmo, você pingar um pingo de detergente, você vai ver que essas gotas de óleo, de gordura, elas vão começar a se dispersar na solução. Por isso que a gente usa o sabão para lavar a louça, porque o sabão ele tem essa propriedade emulsificante de separar, desagregar o lipídio, a gordura dos alimentos que fica na nossa louça. Beleza? Então, quem é que vai fazer essa emulsificação das gorduras que a gente ingere? São os sais biliares. Elas são moléculas anfipáticas. O que é isso? Uma molécula anfipática é aquela que tem as duas naturezas, hidrofílica e hidrofóbica, certo? Tem uma parte que reage com a água e tem outra que não reage com a água. Então, se ela tem uma parte hidrofílica, ela vai permitir a reação com as enzimas digestórias. E se ela tem uma parte hidrofóbica, apolar, ela vai reagir com os lipídios, que também são apolares, hidrofóbicos. Então, os sais biliares, eles vão se interagir com as moléculas de gordura e vão separar essas moléculas, formando pequenas gotas de emulsão. Tá? Então, esses sais biliares eles são produzidos pelo fígado, tá? E são armazenados na vesícula biliar. Tá? O sal biliar também é chamado de bile, o líquido que vai conter os sais biliares. E no processo de digestão, lá no duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado, vai ser liberado essa bile. Então, a digestão dos lipídios vai acontecer apenas no duodeno, tá bom? A digestão, no caso, a separação. A gente ainda não está quebrando essas moléculas de
de lipídios. A gente está apenas separando, desassociando. Isso é chamado de emulsão. Então, os sais biliares, eles fazem essa desagregação inicial para abrir espaço para atuar as lipases, que aí sim, a lipase, é uma enzima que vai quebrar esses lipídios, vai digerir esses lipídios, certo? As lipases são enzimas produzidas lá no pâncreas, que é uma glândula que também está associada ao duodeno. Então, lá no duodeno, quando os lipídios chegam, é liberado os sais biliares da bile, né? Eles são emulsificados, separados, e o pâncreas libera as lipases pancreáticas, que vão degradar os lipídios, principalmente os triglicerídeos. Lembra que a gente aprendeu que os triglicerídeos são formados por 3 moléculas de glicerol, quer dizer, uma molécula de glicerol mais 3 ácidos graxos. E esses ácidos graxos vão ser separados do glicerol pela atividade das lipases. Tá? Então está aqui um resumo dessa atividade, né? Os lipídios eles vão ser emulsificados, vão sofrer emulsão pelos sais biliares, né? Depois vai ocorrer a digestão pelas lipases e essas partes, né? Os gliceróis e os ácidos graxos vão ser absorvidos pelo epitélio do intestino delgado, beleza? Depois que foi absorvido, né? Após a absorção desses lipídios lá no intestino, os lipídios eles precisam ser transportados pelo sangue, né? Pelo corpo. Mas só que a gente sabe que o sangue ele tem uma alta composição aquosa, né? E os lipídios, né? Eles não são reativos com água. Então, eles são organizados em lipoproteínas, que a gente comentou sobre elas na aula passada, né? Essas lipoproteínas são chamadas de quilomícrons, né? Os quilomícrons vão transportar os lipídios no sangue. Os quilomícrons eles são formados, né, por vários fosfolipídios, certo? A gente aprendeu que um fosfolipídio tem a sua cabeça hidrofílica, então ele vai estar interagindo com a água que vai estar no meio, né? E a parte hidrofóbica, né, para dentro dessa vesícula, ele vai transportar os triglicerídeos e os ésteres de colesterol. Tá? Então, aqui dentro vão ter vários tipos de lipídios que vão ser transportados pela corrente sanguínea sem esse problema de solubilidade no meio aquoso. Tá? Então, resumindo aí o que acontece, né? Quando a gente ingere gorduras na nossa alimentação, os sais biliares emulsificam as gorduras da dieta, formando as micelas, né? Aquelas bolinhas, né? Aquelas gotas de lipídios são chamadas de micelas. Tá? Essas micelas elas vão ser digeridas aí sim pelas lipases, que vão ser secretadas no intestino pelo pâncreas, aqui a porção inicial do intestino, né? E vão degradar os triacilgliceróis, aqueles triglicerídeos. Certo? Uma vez degradados, esses ácidos graxos são absorvidos pela parede intestinal, pela mucosa intestinal, e são formados os quilomícrons, aquelas lipoproteínas que vão envolver os lipídios para transportá-los na corrente sanguínea. Tá? Então, esses quilomícrons circulam através dos vasos sanguíneos até os tecidos. Quando chega no tecido, os lipídios vão ser entregues às células que precisam de gordura, como as células musculares, que vão utilizar os lipídios como fonte de energia também, quando acabar a glicose, e os adipócitos, que são células que vão armazenar a gordura. Tá bom? Agora, essas lipoproteínas, elas têm uma diferença, né? A gente comentou inicialmente sobre essas lipoproteínas, né? Que a gente tem as lipoproteínas de alta densidade, que são as high density lipoproteínas, proteínas de alta densidade, e as proteínas de baixas densidades, né? Essas lipoproteínas, como elas estão transportando lipídios, elas não podem ficar acumuladas no vaso sanguíneo, porque se acumular no vaso sanguíneo, vai acontecer aquilo que a gente chama de aterosclerose. Então, a aterosclerose, certo? Ela é o acúmulo de lipoproteínas na parede dos vasos sanguíneos e vai, em último caso, obstruir esse fluxo sanguíneo. Uma vez obstruído,
o transporte de nutrientes, né? Todo o transporte sanguíneo vai ser prejudicado. Então, esses dois tipos de lipoproteínas, elas interagem de certa forma entre si, né? Porque os HDL eles vão trabalhar retirando o LDL, né? As lipoproteínas de baixa densidade, que elas tendem a se acumular nos vasos sanguíneos. E o HDL retira essas lipoproteínas do vaso sanguíneo. Então é isso que a gente chama de colesterol ruim e colesterol bom. Na verdade não é o colesterol, porque o colesterol vai ser o mesmo, só que ele vai ser transportado por dois tipos de lipoproteína, né? Então, as lipoproteínas de alta densidade, elas são produzidas no fígado e levadas para os vasos sanguíneos, né? E dos vasos sanguíneos, o HDL remove esse excesso de lipoproteína que está se acumulando nos vasos sanguíneos. Então tem que existir um equilíbrio dessas duas lipoproteínas, tá? O HDL, por exemplo, ela é produzida quando a gente pratica exercícios físicos. Então, quanto mais a gente se exercita, mais a gente produz colesterol bom, ou seja, lipoproteína que vai retirar, né, o LDL que se acumula nos nossos vasos sanguíneos, impedindo assim que aconteça a aterosclerose. Tá? Diferentemente da aterosclerose, a arteriosclerose é um tipo de dano que acontece na parede da artéria, que ela fica muito rígida e não tem a sua flexibilidade para permitir o fluxo sanguíneo. Assim aumenta a pressão arterial e traz algumas complicações no sistema circulatório, beleza? Agora, falando sobre o metabolismo desses hormônios, né, o metabolismo dos lipídios, a gente vê que vários hormônios eles são compostos, eles são formados por lipídios, né? E os hormônios, por serem de origem lipídica, eles vão ser produzidos no tecido adiposo, tecido que armazena os lipídios, certo? Então a gente tem diferentes tipos de hormônios de origem lipídica, como por exemplo o estrogênio. O estrogênio ele é um hormônio feminino que vai estar regulando o ciclo ovariano, tá? Todo o processo de ovulação, né? Preparação do ovócito para ser liberado, a maturação desse ovócito, e também o estrogênio ele é um hormônio que controla a deposição de gordura nas mulheres. A gente sabe que as mulheres elas têm regiões características de acúmulo de gordura, né? Principalmente na região do quadril e dos seios, tá? E quem controla essa deposição de gordura é o estrogênio. Tá bom? Também temos um hormônio de origem lipídica chamado de leptina. Esse hormônio ele vai atuar lá no hipotálamo, que vai controlar a ingestão de alimentos, ou seja, vai dizer quando a gente está satisfeito ou não, dizendo que a gente precisa se alimentar mais ou tem que parar de comer. Olha só, a leptina ela é regulada, ela é contrabalanceada com outro hormônio que é chamado de grelina, tá? A grelina, ela é produzida pelo estômago, tá? E a grelina ela é produzida quando a gente está com fome, ou seja, quando a gente está naquele estado de fome, que está muito tempo sem comer, não bate aquela vontade assim, poxa, quero comer agora, estou com fome, né? Então, quem faz isso é a grelina. A grelina é um hormônio que está lá pelo nosso corpo e dispara essa vontade de se alimentar, tá? E quando a gente está com fome, a grelina está em alta quantidade, enquanto que a leptina está em baixa quantidade, certo? Aí depois que a gente se alimenta, né, que tem várias gorduras no nosso corpo, então o tecido adiposo ele vai produzir a leptina. E o que é que a leptina faz? Dá essa sensação de saciedade. Diz, não, tá bom, não aguento mais comer, estou satisfeito, né? Tenho todos os nutrientes que eu preciso. Então a leptina é um hormônio lipídico, tá? Que vai estar interagindo com a grelina, que é outro tipo de hormônio de outra origem, não necessariamente lipídica, tá? Que vai regular a fome e a saciedade, beleza? Olha só, outros hormônios também de origem lipídica são os hormônios esteroides. Comentei sobre eles com vocês na aula passada, sobre os esteroides anabolizantes e tal. E todos esses hormônios eles vão ter origem do colesterol, que é essa molécula que tem esse anel característico aqui, ó, que eu mostrei para vocês na aula passada, né? E todos os hormônios esteroides eles vão ter basicamente esse anel, essa estrutura característica, né? Hormônios muito conhecidos são a testosterona
e o estradiol, por exemplo. A testosterona é o hormônio masculino, enquanto o estradiol é um hormônio feminino, tá? Olha só a diferença deles, ó. É apenas um átomo de hidrogênio aqui, ó. Enquanto aqui no estradiol a gente tem uma hidroxila, aqui na testosterona a gente tem uma dupla ligação com o oxigênio. Então, tá vendo que eles são parecidos, têm a mesma estrutura, basicamente, mas eles têm atuações diferentes, né? Enquanto a testosterona, ela dá as características masculinas, né? O estradiol, ele é um hormônio, é uma estrutura derivada do estrogênio que vai estar controlando lá a regulação do ciclo menstrual. Também a gente tem outro tipo de hormônio esteroide que é a progesterona, que vai estar atuando no processo de gravidez, por exemplo, na implantação do zigoto na parede do útero, né? Então, a progesterona é altamente regulada, vai regular constantemente o processo de gravidez, tá bom? Também, gente, nós temos dois tipos de hormônios bem importantes, que são os glicocorticoides e os mineralocorticoides. Os corticoides, a gente ouve muito falar sobre eles, né, que são medicamentos e tal, mas esses glicocorticoides, eles vão atuar no metabolismo energético, ou seja, na quebra de glicose, na formação de glicose, na neoglicogênese, tá? Vai também regular o sistema imune. E os mineralocorticoides vai estar regulando a reabsorção de sódio e a sua excreção lá nos rins, tá bom? Então, deixo aí para vocês essas atividades. Vou falar um pouco mais detalhadamente dos corticoides durante o nosso tirar dúvida, tá bom? Para a gente não se prolongar muito na nossa aula. Dê uma lida nesse capítulo, certo? Faça os exercícios da página 347 a 350. Lá no Portal Eleva também tem atividade sobre lipídios. Gente, importante vocês fazerem atividade do Portal Eleva, viu? Estou contabilizando para a nota de participação de vocês, quem está entrando lá na plataforma adaptativa, certo? E também vou deixar uma questãozinha lá no fórum Tira Dúvidas para vocês pesquisarem sobre os corticoides e a regulação metabólica. O que é que esses medicamentos, o que é que essas moléculas fazem, como é que elas atuam no metabolismo, certo? Quero que vocês entrem lá e deixem alguma informação sobre a regulação metabólica que é feita pelos corticoides, beleza? Um grande abraço para vocês e nos encontramos na próxima aula. Falou!